a expansão ela também vai provocar novos desenvolvimentos, né? Novas formas de análise, né? A análise de dados ela não nasce perfeita e estanca, ela vai evoluindo, até porque os cenários externos mudam. Então a GE Selma faz parte do sistema GE Aviation, né? É uma indústria de manutenção de motores aeronáuticos. A gente está localizado aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje a gente conta com 1.800 colaboradores. É uma empresa de grande porte na região, né, principalmente na cidade de Petrópolis. Bastante especializada, então, né, na manutenção de motores aeronáuticos. Hoje a gente cuida do ciclo total de manutenção, né, incluindo o reparo de peças. Então a gente transforma as peças aqui dentro da GE Selma. E depois a gente remonta os motores numa condição já reparada, né? E devolve para os clientes, e os nossos clientes estão espalhados pelo mundo inteiro, né? Não só na região latina, mas também Oriente Médio, Ásia e principalmente Estados Unidos. A GE ela tem assim, um histórico muito conhecido, né? Através do Six Sigma, de análise de dados, né? Então é uma cultura bastante analítica da época do Jack Welch, onde, né, se introduziu dentro da empresa uma cultura maciça de treinamento gerencial para a formação de pessoas em Six Sigma, né? Então foi um investimento que a empresa fez 20, 25 anos atrás e estabeleceu essa cultura que tinha o intuito principal de, através da formação desses profissionais, você difundir a cultura analítica, você trazer um mindset onde as pessoas olhavam para o gerenciamento através de dados e não por clássico achismo. Existiram, principalmente em 2019, vários desafios na cadeia de supply chain, né? E isso não é só da área de aviação, acho que toda a indústria hoje sofre consequências de diversos cenários, né? E esses cenários impactam muito a cadeia de supply chain. E por esse desafio, as nossas linhas de montagem começaram a ficar mais lentas, porque a gente não entregava mais o material no momento ideal, né? Você entregava esse material de forma cadenciada. Isso provocou uma necessidade de adaptação que a gente não conseguiu fazer de outra forma a não ser através de análise de dados, né? Como é que funcionou isso? A gente entendeu que o conjugar operacional, né, no dia a dia da linha de montagem precisava ser muito mais frequente, né? Classicamente, você faria uma revisão do teu resultado operacional no final do dia, por exemplo, né? No final do dia estava ficando tarde demais, porque você não conseguia recuperar mais aquele turno perdido, né, em determinadas paradas por causa de supply chain. Então, o caminho foi montar um time, né, um time com os skill sets certos, né, tanto de análise de dados quanto também criativo, né? A análise de dados tem um lado criativo importante. E com isso a gente desenvolveu um software, né, um aplicativo, que a gente apelidou carinhosamente de Dumont, para casar com a nossa história de aviação. E esse aplicativo, ele trouxe para a gente a capacidade de analisar o que estava acontecendo na oficina, né, de uma forma muito mais acelerada, né? Então eu tinha a capacidade, eu comecei a criar a capacidade de, ao invés de esperar um turno, né, e ver o que eu perdi, eu esperava 4 horas, menos de 8 horas, para analisar esses dados, para ter os alertas e então, na oficina, fazer as correções necessárias e aí absorver os impactos que o supply chain, que a deficiência de supply chain estava ocasionando, né? Então, esse software ele começou a evoluir, ele foi muito participativo, né? Não foi só esse grupo de 3 pessoas que criou o software, mas sim a oficina abraçou, né? O time de chão de fábrica abraçou esse software. E aí a gente começou a cultivar uma cultura em que, ao utilizar esse software, o time de chão de fábrica ganhava voz, né? Então, por exemplo,
Ele estava montando um componente e faltava uma pequena peça. Ele tinha lá a capacidade nesse software de apontar que ele tinha parado esperando essa peça, né? A partir do momento em que a gente gera esses dados, a gente começa a entender aonde a gente suporta melhor o chão de fábrica, né? Uma forma muito mais frequente. E a evolução daí foi um dos principais pontos que a gente viu como deficiência era a apresentação dos materiais que você consome na linha de montagem desses motores de uma forma mais clara, mais facilitada. E aí surgiu o que a gente chama de Material Kitting, né, que é a apresentação desse material de uma forma muito melhor, né? É um board, né? E aí você apresenta o material e dá uma visão muito mais antecipada para o técnico, para o operador do chão de fábrica, que determinado material está faltando, né? Quando ele recebe isso, ele começa a cadenciar a sua operação de montagem e já antecipar para a liderança ou para o time de suporte que vai ter uma falta ali. Então, antes dele parar, ele já aciona isso, ele já faz esse acionamento. E esse acionamento é puramente eletrônico, né? Ele clica num botão, ele avisa a liderança, e a liderança, através desses monitores de dados, né, consegue ter uma visão mais nítida de onde ajudar os técnicos a manter a linha de produção caminhando bem, né? Só essa etapa, né, analítica dos dados, a gente confirmar que a apresentação de material era um calcanhar de Aquiles, a gente entendeu que valia o investimento, a gente investiu nessa apresentação de materiais e o benefício que a gente teve com a melhoria dessa apresentação de materiais foi surpreendente. A gente reduziu basicamente em 10% no tempo que a gente montava esses motores, né, algum dos motores que a gente trabalha. Então, assim, no caminhar da análise de dados, né, a gente encontrou um resultado que sem ela a gente não encontraria tão fácil. Uma coisa importante para a gente destacar, né, nesse caminho de análise de dados é você, ao analisar dados, né, você facilmente se confunde numa gestão individualizada, né, do teu capital humano, né? Isso é um erro, né? Você contabilizar que aquele colaborador, né, está trabalhando X horas, né, e de uma forma mais ou menos eficiente do que o colega que está do lado, não é o objetivo principal desse tipo de análise de dados, né? Você está analisando o conjunto, né? Porque existem vários cenários externos que vão implicar naquele colaborador ser mais rápido ou mais lento, inclusive os fatores humanos que estão envolvidos em quem trabalha, né, no chão de fábrica. Então, o cuidado que se tem que ter nasce primeiro da liderança, né, e a forma que se manipula esses dados, né? Esse para mim, é o baseline, né? Você não quer incentivar uma cultura que eu estou pedindo para o time de chão de fábrica, né, demonstrar as fragilidades da operação e, ao mesmo tempo, penalizá-los porque aquele dia ele foi mais ou menos produtivo, né? Isso tem que estar fora, isso começa com a liderança, né? Então, há todo um cuidado, né, que isso tem que ter. A gente tem que, de certa forma, né, ficar relembrando isso para o time de chão de fábrica, né? Toda a análise de dados que a gente faz depende deles apontarem os erros da forma mais precisa que tem. E eles não podem ter medo de fazer isso, né? E uma das razões para eles terem medo é a questão do como é que o time de liderança vai manipular esses dados, né? Então isso tem que estar muito claro, né? Aí você entra na fase de legislação, né? A GE tem uma política estabelecida, né, de cybersecurity. A LGPD chegou, né, e ela é adaptada de uma forma bastante precisa, principalmente na GE, no sentido de
ser até mais restritivo do que a própria LGPD na forma que você usa os dados apontados por um indivíduo. Então, para você qualificar ou para você desenvolver esse tipo de software, você não coloca ele em produção antes de passar por um comitê que avalia se aquele software ele tem algum impacto, né, alguma divergência, né, da legislação, seja ela LGPD ou seja as legislações externas que a GE principalmente utiliza. Esse software, né, que eu descrevi, que a gente criou e etc., ele nasceu pequeno, né? Eu acho que essa é uma etapa super importante para você não confundir que a cultura analítica ela precisa ser perfeita desde o dia zero, né? Ela é uma caminhada. Então, você tem que começar pequeno, né? Você tem que começar com MVP, faz lá um estudo muito direcionado para uma das suas células de produção ou para uma parte da sua empresa e vai evoluindo daí, né? Porque senão você incorre no risco de querer ter um cenário perfeito, analítico de todo o teu caminhar de informação dentro da tua empresa. Isso ou se torna muito caro ou vai ser um desenvolvimento de anos, né? Esse é um cuidado que tem que ter. Aqui, a nossa aplicação foi exatamente assim. A gente não fez para todos os produtos que a gente presta serviço, a gente fez para uma parte de uma das linhas de montagem. Então, iniciou-se pequeno, iniciou-se com um time técnico de chão de fábrica reduzido, né? Esse time reduzido ele foi fundamental para a gente esclarecer o que a gente estava fazendo, qual era o intuito dessa análise de dados. E, inclusive, eles participaram tanto da construção disso, né, junto com os profissionais mais dedicados, né, no desenvolvimento em si da ferramenta e da lógica de análise de dados, que eles se tornaram peças fundamentais para disseminar a importância desse tipo de coleta de dados, né, dessa análise de dados no chão de fábrica. Então, a gente começou com um grupo de 3 pessoas, trabalhando com um grupo técnico de outras 5 pessoas, num determinado produto, numa fase da linha de produção, e aí a gente provou o conceito, viu que ia dar resultado, e aí sim a gente começou uma caminhada de expansão, que a gente ainda está, né? Então são 2 anos de projeto e a gente ainda está expandindo, né? Então é muito importante que não se confunda, né, que para você atingir um bom resultado, você precisa fazer uma análise de dados total da tua cadeia ou da tua linha de produção. Começa pequeno, você vai ver pequenos resultados e aí você agora expande para atingir o resultado ótimo que você almeja.